Neste vídeo, eu vou explicar o que seria a marcação para uma cirurgia de queiloplastia primária pela técnica de Fischer. A técnica de Fischer é uma técnica relativamente nova, descrita em 2005 pelo cirurgião plástico canadense David Fischer, chamada de técnica das subunidades anatômicas, pois ela preconiza respeitar as subunidades anatômicas do nariz, do lábio e do prolábio. Embora exista controvérsia na literatura com respeito a isso, é uma técnica que oferece resultados estéticos bons, pois ela posiciona a cicatriz adequadamente e consegue um alongamento do lábio de forma suficiente. Lembrando que os resultados sempre vão depender da experiência do cirurgião. Dentro das técnicas de reparo de lábio, a gente pode classificar em técnicas em linha reta e técnicas geométricas. As técnicas em linha reta, a mais representativa delas é a técnica de Rose e Thompson, uma técnica do século XIX que ela faz incisões côncavas na borda da fissura para assim conseguir um alongamento desse lábio para fazer o reparo da fenda. O problema das técnicas puramente retas é que ela pode fazer um encurtamento do lábio no pós-operatório pela retração cicatricial. A técnica de Nakajima 93 é uma técnica reta que já introduziu dentro dela o uso de retalhos triangulares do segmento lateral, tanto na base narinária quanto na transição cutânea mucosa, para assim conseguir diminuir a tensão nessa cicatriz e fazer um pós-operatório com menos risco de encurtamento do lábio. Dentro das técnicas de reparo geométrico, a gente pode classificar com o uso de retalhos quadrangulares, triangulares e a técnica de rotação em avanço. O uso de retalhos quadrangulares foi descrito por Lou Mesurier e é uma técnica que faz um efeito semelhante ao que seria uma setaplastia, fazendo um quebre tanto na cicatriz medial quanto na cicatriz lateral. É uma técnica que consegue um alongamento suficiente do lábio, mas o problema dela seria o posicionamento da cicatriz, que ela estaria violando algumas subunidades estéticas do lábio, como seria o arco de cupido e o filtro. A técnica de uso de retalhos triangulares, a mais representativa, a técnica de Tennyson, que foi modificada por Randall, e é uma técnica que descreve o uso de retalho triangular no segmento lateral para conseguir compensar o alongamento do lábio de forma adequada, diminuindo a tensão. A técnica de rotação em avanço é a técnica de Millar, que foi descrita em 55 e realmente foi uma técnica que mudou completamente a história das técnicas de queiloplastia. É a técnica mais usada no mundo até hoje. É uma técnica que junta vários conceitos de outras técnicas, conseguindo tanto uma adequada rotação do lábio quanto um posicionamento da cicatriz adequado. É uma técnica que foi modificada posteriormente por ele, conhecida como Millar 2, e depois foi modificada por Moller, fazendo um backcut na columela para conseguir um ganho maior na rotação desse lábio. Por fim, em 2005, o Fischer descreveu a técnica de reparo das subunidades anatômicas, preconizando que a gente tinha que reposicionar essas unidades que estavam mal posicionadas, tanto do nariz quanto do prolábio como do lábio. Ele tomou alguns conceitos de técnica de reparo linear e de uso de retalhos triangulares para fazer a descrição da técnica dele. Na hora da gente abordar um paciente com fissura labiopalatina, é muito importante fazer um diagnóstico certo no pré-operatório, para assim determinar a técnica mais apropriada para cada caso. Nesse caso aqui, a gente tem um paciente com uma fissura labiopalatina esquerda, que poderia ser transforamen ou preforamen completa. Isso a gente determinaria avaliando o palato dele. A técnica das subunidades anatômicas funciona muito bem tanto para fissuras completas quanto fissuras incompletas. Nesse caso aqui que a gente vai abordar, a primeira coisa que a gente faz é dividir a nossa fissura em segmento medial e segmento lateral, pois na técnica que a gente vai fazer, sempre, permanentemente, os pontos que a gente vai marcando vai começar a espelhar do lado não fissurado para o lado fissurado, para assim a gente conseguir uma simetria entre ambas técnicas. E é importante a gente aclarar também que aqui a gente está fazendo uma marcação em uma foto em duas dimensões. Quando você vai marcar um paciente real, muitas vezes a maleabilidade do tecido pode mudar a marcação dos seus pontos. Então aqui é mais uma coisa um pouco tentativa e uma orientação do que seria a marcação, tá? Então, a técnica de Fischer, ela consta de 25 pontos que ele descreveu. Esses pontos é muito importante a gente ter clareza deles. Eles servem como guia em toda a marcação da cirurgia, porém,
não necessariamente você tem que marcar um por um. O importante é você ter claro na cabeça quais unidades anatômicas você está marcando. Eu vou marcar ponto por ponto, como está descrito por Fischer, e assim a gente vai dando algumas dicas de como poderia fazer um pouco mais simples essa marcação. O primeiro ponto descrito por Fischer é o ponto número 1. Esse ponto estaria ubicado na base da columela, onde ela se junta com o prolábio. Tá? Então a gente já vai fazer uma linha imaginária, tá? Que vai marcar o que seria a linha meia do paciente. Aí você vai marcar nessa linha meia, você vai marcar o ponto número 1, bem aonde se junta a columela com a base dela com o prolábio, tá? Aí você já vai marcar o ponto número 2, que seria também na base da columela, aonde ela no lado não fissurado está entrando no introito narinar, tá? Então seria o ponto número 1 e esse seria o ponto número 2, tá? Você já tendo o ponto número 1 e o ponto número 2, você já vai pegar seu paquímetro ou caliper e você já vai espelhar do ponto número 1, 2 e já vai marcar o ponto número 3, tá? Então esse seria o ponto número 3. Esses 3 pontos, como eu falei, vão ficar os 3 na base da columela. Uma dica que eu daria para vocês, na hora de você começar a cirurgia, você fazer uma marcação de algumas referências anatômicas muito importantes para você não se perder na hora da cirurgia. Depois que você, por exemplo, vai infiltrar, você vai perder um pouco das referências anatômicas e se você já tem marcado, você não vai perder elas. Aqui eu estou marcando o que seria a linha branca, tá? A linha branca é a transição cutâneo-mucosa que a gente tem entre a pele do lábio e a mucosa seca, tá? Nesse paciente parecia que fosse aqui, mas não. É o lábio dele que está evertido um pouco e na verdade isso aqui é a transição entre a mucosa seca e a mucosa úmida. Tá? Então a gente já tem o ponto número 1, 2 e 3. Aí a gente vai para a parte inferior já e a gente vai marcar o que seria o meio do arco de Cupido. O meio do arco de Cupido é o ponto mais baixo que você vai encontrar nessa linha branca, tá? Aqui no caso a gente vê com certeza absoluta estaria aqui. Esse seria o ponto número 4, segundo a descrição de Fischer, tá? Logo aí você já vai marcar o ponto número 5, que seria o ponto do pico do arco de Cupido do lado não fissurado, que seria esse ponto aqui, tá? Então você vê que ele apresenta bem o formato do arco de Cupido nesse lado não fissurado e ele faz uma queda e esse seria o meio, tá? Então esse seria nosso ponto número 5. Aí vamos pegar de novo o nosso paquímetro e a gente vai transpor essa medida do 4, 5 e vai levar na mesma linha branca, na mesma altura do ponto 5, a gente vai marcar o ponto número 6, que seria o ponto 6 descrito por Fischer. Aí a gente já tem as nossas marcações do arco de Cupido, tá? O ponto número 7 e o ponto número 8 são descritos por Fischer como pontos que vão logo acima do ponto 5 e o ponto 6. Ele não tem uma medida certa, mas você tem que imaginar que é o lugar que o lábio vai abrir, o lugar que o lábio vai quebrar. Aquele nosso triângulo de ganho para a gente conseguir rodar o lábio vai ser justamente nesse lugar. Então ele não pode ficar bem na linha branca, nem na transição, porque isso faria que a gente perdesse a subunidade anatômica do arco de Cupido. Então o ponto número 7, ele vai logo acima, geralmente vai em torno de 1, 2 milímetros, tá? Aí você não pode colocar acima dele de forma perpendicular, você tem que imaginar que o contorno do arco do filtro, ele iria do 2 até aqui, e aproximadamente a direção do filtro é assim, tá? Lembramos que o paciente está um paciente fissurado, a anatomia está distorcida, mas a direção desse filtro seria assim. Então é aí nessa direção que eu vou colocar meu outro ponto, tá? Então vou colocar meu ponto 7 aqui, tá? Esse seria meu ponto 7. E meu ponto 8 eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei 7 acima do 5.
eu vou colocar 8 acima do 6, tá? Então, a direção do arco de cupido do filtro seria nesse sentido aqui. Eu vou colocar meu ponto aqui, tá? 8. O ponto 9, ele vai aqui, mas é o último ponto que eu vou ubicar. Por quê? Porque esse ponto 9, na verdade, vai ser o final da linha de quebra que vai ter nesse lugar, que seria o lugar que meu triângulo lateral vai entrar depois, tá? Os próximos pontos seriam os pontos 10 e 12, 10, 11 e 12, que na verdade o Fischer descreve como uma linha. Na verdade não é um ponto, mas é uma linha, a linha 10, 12, que vai de 5 até 6 nesse mesmo nível deles, porém na transição da mucosa seca e a mucosa úmida, tá? Então ele vai de 5 até 6 e ele vai nesse sentido, ele fala que vai paralelo sobre a transição da mucosa seca e a mucosa úmida, tá? Então ele aproximadamente vai aqui, seria a nossa linha 10, 12, tá? E o importante aqui também é que eu vou fazer uma quebra perpendicular entre o ponto número 6 e o 12, tá? E aí eu já vou juntar aqui. Para quê? Esse vai ser o lugar que meu segmento não fissurado vai abrir. Do outro lado eu vou ter um retalho triangular nesse mesmo nível e é aqui que esse retalho triangular vai abrir, tá? Então a medida dessa linha vai ser aproximadamente isso aqui, tá? Como descrito por ele das subunidades anatômicas, eu já vou marcar o segmento que corresponderia o que ele chama de A, tá? Então o que é o A? É o filtro do lado não fissurado, que na verdade seria a junção entre o ponto 2 e o ponto 7, tá? Então já vou marcar essa minha linha A, já vou deixar pronta, tá? Eu vou chamar de A, tá? E depois vou pegar a medida dela. Eu já vou aproveitar também e marcar a minha linha B, que ele marca com, na verdade no trabalho dele até tá com vermelho também, e seria o ponto 3, do ponto 3 até o ponto 8. Esse seria a minha linha B, que é o que vai determinar o filtro do lado fissurado, tá? Então, vocês veem que sempre, claro, A vai ser mais longo que B, que é o que a gente vai chamar depois de conceito de comprimento total e comprimento máximo do lábio, tá? Agora, o próximo ponto que eu vou marcar, a gente vai no 12. O 13 é um ponto que eu já vou para a parte nasal, tá? Essa parte já está pronta. E o 13 eu já vou marcar para vocês na cirurgia. Sugiro fazer uso de um gancho muito delicado de Gills para vocês fazerem uma tração na asa narinária muito suave para vocês não perderem a anatomia normal. Você vai determinar nessa sua asa narinária qual que é a parte mais inferior onde ela se junta no prolábio, tá? Então eu vou marcar esse ponto, vamos supor que eu faço uma tração muito suave e anatomicamente eu vou determinar que o ponto mais inferior seria aqui. Então esse seria meu ponto 13, tá? Agora eu vou marcar um ponto 14 no meu lado fissurado, da mesma forma que eu marquei o 13, tá? Isso que vai me determinar a largura da base do introito narinário, tá? Então isso é muito importante a gente fazer essas medidas certas para evitar que o paciente tenha no pós-operatório uma narina constrita, tá? Então, fazendo uma tração muito suave nessa asa nasal do lado fissurado, eu marcaria meu ponto 14 aproximadamente aqui. Seria o ponto mais baixo, tá? Então, tem o ponto 14 aqui. Posteriormente, eu já vou marcar de novo no lado não fissurado, eu vou marcar o ponto número 15. E o que é o ponto número 15? O ponto número 15, o Fischer descreve que é um ponto que está dentro do introito narinário, em uma parte dele. Ele não determina uma medida certa também, mas você marca aonde você vê que você conseguiu uma abertura da base narinária suficiente. Então, eu vou marcar o meu ponto número 15 aqui, tá? Que é algum lugar dentro da asa narinária. E essa medida é muito importante a gente transpor de novo para o nosso lado fissurado. Mas eu vou marcar o meu ponto 16. Isso você tem que marcar anatomicamente dentro do introito narinário,
e você vai continuar o contorno da base da columela entrando no introito narinário e você marcaria seu ponto 16. Como aqui eu não consigo fazer isso, eu vou marcar meu ponto 16 aqui. Ele não vai na asa nasal, ele vai dentro do introito narinário, continuando a curvatura da base da columela, tá? Mas eu já vou deixar marcado esse ponto, na verdade você que tem que marcar o ponto e tem que traçar uma linha semicircular, geralmente uma linha nesse formato, tá? Porque uma linha que esse semicírculo vai espelhar com o outro lado. Esse ponto seria meu ponto 16, então, tá? O ponto 17 é o que várias técnicas chamam de ponto de Nordhoff, tá? O ponto de Nordhoff, você já no segmento fissurado, você tem várias formas de achar o ponto de Nordhoff, tá? Uma dica um pouco prática para você achar o ponto de Nordhoff é ver o lugar que a linha branca mais brilha, tá? O lugar de mais brilho da linha branca, esse seria seu ponto de Nordhoff. Você pode também ver uma medida entre a comissura do lado no fissurado. Qual que seria a medida? Aqui fica um pouco difícil de fazer porque a anatomia está um pouco em duas dimensões, tá? Mas se você no seu paciente faz uma medição entre a comissura labial até o ponto número 5, que seria o pico de arco de cupido do lado não fissurado, você transpõe essa medida para cá. Esse seria seu lugar que iria o seu ponto de Nordhoff, ou ponto 17 na técnica de Fischer, tá? A outra forma de você achar ele, você vê que você tem uma largura suficiente desse vermelhão, e no lugar que o vermelhão ele começa a afinar, você vê que ele tem uma largura suficiente e tem uma hora que ele começa a afinar, fazer tipo um Y. Esse lugar que ele começa a afinar, esse vai ser o lugar que você vai marcar. Por quê? Que daí para lá você não vai aproveitar mais essa mucosa. Você vai usar a mucosa onde ela tiver sua maior espessura, para você conseguir um pico de arco de cupido anatômico, tá? Então esse ponto, ao meu modo de ver, ele estaria justamente aqui, que é o lugar que o lábio começa a afinar. Ele tem sua maior altura, ele estaria aqui. Esse seria meu ponto 17, tá? Então, perfeito. Já tendo isso aqui, a gente já vai partir para marcar a nossa base narinária. Como eu falei para vocês, é uma medida muito importante. Lembram que era de 13 para 15, tá? Essa medida de 13 para 15. Eu vou transpor para o lado fissurado, tá? E eu vou marcar do 14 e eu vou marcar meu ponto 19. O ponto 19, descrito por Fischer, ele fala que é um ponto que quanto mais superior e medial de 14, você está ganhando mais. Esse é o lugar que você deveria marcar ele, tá? Então eu vou marcar aqui de 14, isso aqui, e vou marcar meu ponto 19. O mais superior e medial que eu conseguir vai ser aqui, tá? Então esse vai ser o lugar que o meu ponto 19 vai estar, tá? E esse ponto 19, o próximo ponto que você vai achar seria o ponto número 20. Porém, seguindo uma ordem diferente, é bem prático você já achar, logo depois do 19, achar o ponto número 21. O que é o ponto número 21? É simplesmente o espelhamento desse segmento 3 desse 6, que esse segmento é hemicircular que eu falei para vocês. É um espelhamento, é muito prático você pensar que esse segmento encaixaria com outro segmento semelhante do outro lado, tá? Então, eu vou transpor essa medida de 3 para 16, tá? Lembra que essa medida estava indo até o introito narinário, tá? Vou pegar essa medida de 3 para 16 e eu vou colocar aqui de 19 para achar o meu ponto número 21, tá? Essa medida mais ou menos nessa direção, porque eu vou pensar que ela vai encaixar. Então esse hemicírculo encaixaria com esse hemicírculo daqui, tá? Perfeito. Vamos deixar essa parte aí e a gente já vai começar a marcar nosso triângulo de abertura do lado fissurado. Quando você já tem marcado esse segmento, aí a gente vai marcar o lugar de abertura do nosso triângulo. Vocês podem ver na tela aí que o Fischer descreve diferentes formatos de triângulo dependendo do como que é o lábio no lado fissurado, tá? Se você tem um lábio curto, você vai ter que fazer um triângulo diferente, assim você tiver um lábio longo,
tá? Como vocês podem ver aí, quando o lábio é curto, você vai ter que ter um triângulo que vai nascer na linha que você vai fazer a abertura, e quando você tem um lábio muito longo, você vai ter que fazer um triângulo direcionado um pouco para baixo, sabendo que esse lábio não vai rodar muito, então o triângulo vai abrir o necessário. Nesse caso aqui, eu posso determinar que não é um lábio nem longo nem curto, e eu vou usar o que o Fischer chama como ideal, tá? E esse ideal é um triângulo que vai simplesmente apontar para o lugar que o lábio vai rodar, tá? Então o lábio vai rodar nesse sentido, o meu triângulo vai ter que estar apontando nesse sentido também, a ponta do meu triângulo. Uma das principais fórmulas que ele dá na sua técnica, e ele determina que a abertura do triângulo chama-se C. E esse C você vai achar da seguinte forma: você vai medir A, que seria esse segmento daqui, menos B, que seria esse segmento daqui, de 3 para 8, menos 1. Esse seria o C. Se eu fizer as medidas aqui, na minha foto, eu não vou ter uma medida certa, porque aqui eu estou fazendo em dimensões que são desproporcionais anatomicamente, tá? Mas quando você faz A menos B menos 1, você vai ter C. Geralmente vai dar pode dar menos de 1 milímetro, mas geralmente vai entre 1 2 milímetros. Isso vai depender de quanto você vai ter que prolongar esse segmento do lado fissurado, tá? Porque lembra que isso é para a gente determinar quanto você precisa para chegar na altura do seu filtro A. Esse 2 para 7 seria comprimento total do lábio, e de 3 para 8 seria o comprimento maior do lábio, tá? Então, a base do triângulo seria o comprimento total do lábio menos o comprimento maior do lábio menos 1, tá? Então, já vou desenhar meu triângulo da seguinte forma. Eu vou marcar o ponto 18, que o ponto 18 é um ponto descrito também logo acima do ponto 17, da mesma forma que 7 é para 5, eu vou marcar o 17 logo acima dele, tá? Então seria aqui meu ponto número 18. Que esse ponto 18 já é um dos ângulos do meu triângulo, tá? Então a direção do meu triângulo vai ser, como eu falei, para cá, tá? Então eu vou tomar essa medida, vamos supor que deu em torno de 2 milímetros. Como eu estou tendo que transpor essa medida para as dimensões que eu tenho aqui, eu vou colocar 5 aqui, tá? Então, a partir daí, você vai determinar que a direção do seu triângulo é para lá, você vai determinar aproximadamente que esse outro ponto, que seria a outra ponta do triângulo, vai ser aqui. E como é um triângulo equilátero, você vai marcar a outra parte dele aqui, tá? Aí você tem seu triângulo, que ele está determinado por esses três pontos, que seria o ponto 18, 20 e 22, tá? E antes de você marcar exatamente nesse lugar que você vai marcar esse triângulo, você vai fazer o seguinte: você vai transpor essa medida de B, que a gente tem no outro lado no segmento não fissurado, tá? Essa medida que você tem de B, que no meu caso tem 30, tá? Você vai ter que levar essa medida para cá, porque esse segmento B vai ser o mesmo segmento V que você vai ter aqui, como eu falei para vocês, tá? Então, no meu caso, eu vou a partir desse meu ponto 21, que seria esse daqui, tá? E eu vou completar esse B daqui contando 30, que é a mesma medida que eu tinha aqui, que vai dar justamente onde eu tinha marcado meu triângulo, tá? Então vou marcar esse segmento B, que seria esse daqui, e eu já tenho meu triângulo e já tenho meu ponto 20, que seria esse daqui. Eu tenho meu ponto 22, eu já tenho meu triângulo desenhado, tá? Então esse vai ser o triângulo que vai abrir, um triângulo equilátero, tá? E a minha medida do segmento B, você pode compensar aqui um pouco para
foi na hora da marcação, tá? Mas você pode compensar já tendo você o comprimento maior do lábio junto com o comprimento maior do lábio desse lado, você vai determinar que seu lábio vai ficar igualando isso aqui. Então, a mesma medida que você marcou da base do triângulo, você leva para cá, de 8 para 9, de forma perpendicular à linha, tá? Que vai ser justamente no lugar que ele vai quebrar, tá? Perpendicular ao sentido do lábio, tá? Então você marca aqui e justamente esse seu ponto 9 que a gente não tinha marcado vai ser exatamente aí, tá? Então esse lugar que meu lábio vai abrir, tá? Então esse vai ser o retalho triangular chamado de um macho e ele vai abrir e vai encaixar aqui, tá? Então perfeito, esse nosso segmento já está marcado, você pode ajustar a sua marcação aqui, o importante é que 3 para 16 seja igual a 21,19, que sua base nasal seja o suficiente para não deixar uma narina constrita, que seu B, vou marcar o B aqui, que seu B seja o mesmo comprimento desse B daqui para cá, tá? Agora, esse nosso segmento na pele está completo. Agora a gente vai terminar nossa marcação fazendo a marcação da mucosa, tá? Da mesma forma que a gente fez perpendicularmente aqui, eu vou descer perpendicular ao sentido da linha branca, eu vou descer minha marcação, tá? Desde o meu ponto 18. E nesse lugar que eu vou determinar na transição da linha seca com a linha da mucosa seca com a mucosa úmida, eu vou determinar a abertura do meu retalho de mucosa. De forma objetiva, você pode determinar quanto que seria a base do triângulo. Porém, às vezes pode não ser tão prático, mas você poderia medir de 5 para 10 e restar quanto que falta de 6 para 12. Essa diferença seria a base do triângulo, tá? Mas aproximadamente, nessas medidas que eu fiz aqui, vai dar entre 5 e 6 milímetros, que seria a base do meu triângulo. 6 milímetros na minha foto, tá? No paciente vai dar muito menos do que isso, sempre, tá? Então você vai colocar a base do seu triângulo aqui, tá? De forma que isso seria os pontos 24 e 23. E o outro segmento do triângulo vai ser quanto que você tem dessa abertura aqui, tá? Então, a abertura aqui de 10, 12, deu 20 milímetros no meu caso. E esse vai ser o comprimento do triângulo que você vai desenhar nesse lugar, tá? Esse triângulo é muito importante, como eu falei, para a gente evitar um encurtamento do lábio no pós-operatório, tá? De forma geral, essa seria uma marcação da técnica de Fischer da forma que ele descreve, tá? Mas na parte prática, alguns conceitos são importantes. O conceito do comprimento total do lábio, que seria o A, o conceito do comprimento maior do lábio, que seria o B, que tem que ser igual a isso aqui. Então, essa abertura B mais a minha compensação de triângulo macho, que vai encaixar aqui, vai ser o total desse lábio aqui, para conseguir igualar ambos segmentos, tá? É muito importante também vocês respeitarem a base do introito narinário para você não ter no pós-operatório uma narina constrita. E fazer adequadamente a marcação do seu retalho de mucosa para evitar que exista um encurtamento ou um notch no pós-operatório.